Oi, neste vídeo o meu grupo, composto por mim, Thaís, Marco Antônio e o Arthur, iremos apresentar o trabalho de sensores de velocidade controlados por controladores P, PI e PD. Eu vou falar um pouco dos controladores. O controlador P, ele tem uma resposta rápida ao erro, porém, ele pode apresentar um erro de regime permanente. Nisso, temos o controlador PI, que ele aplica uma ação integral, que acaba eliminando esse erro permanente. Nisso, ele aumenta a precisão do sistema. Já o controlador PID, ele combina essas três ações. Então, ele vai ter uma resposta mais rápida, um sistema mais estável e vai ter poucas oscilações. Bom, eu me chamo Marco Antônio, vou mostrar um pouco sobre a montagem do projeto de velocidade. Bom, aqui a gente tem uma fonte externa, ela é ligada em 5 volts e no GND. Aqui a gente tem um microcontrolador ESP, a ponte H, o sensor infravermelho que vai ler o disco do encoder. Bom, o GND do ESP tem que ficar em comum com o GND da fonte externa para que não ocorra uma diferença de potencial e o motor fique referenciado também nos mesmos GND. Bom, o sensor ele tem uma haste aqui onde cada furo desse disco de encoder vai passar ali e vai gerar um pulso que vai mandar para o ESP32. Bom, o ESP32 vai fazer a contagem dos pulsos e vai acertar o RPM para o valor de set point desejado. Bom, aí vão ter os ganhos P, PI, PID. E aí, de acordo com o que a gente descrever no código e mandar os valores de KP, KI e KD, o ESP vai trabalhar dessa certa forma para atingir o valor de set point. Bom, aqui nós temos a nossa interface gráfica que a gente vai estar utilizando para fazer a visualização do comportamento do sinal frente a uma mudança no valor de set point. Aqui em cima a gente pode estar alterando o valor de set point e alterar os valores de KP, KI e KD. A gente tem três janelas aqui, uma com o set point e o RPM lido em função do tempo, uma janela do PWM, que é a nossa variável manipulada, e uma janela do erro. Aqui a gente trocou a nossa planta, só que a lógica de implementação é a mesma, que a gente vai estar utilizando junto a esse gráfico. Então a gente colocou aqui apenas a componente KP sendo executada. Então a gente tem aqui um controle proporcional. Eu vou dar um pulso aqui de 120 RPM e vamos ver o comportamento do RPM. Como a gente está só com a componente proporcional, ela gera um pulso, que é quando a gente gera o pulso, isso gera um erro, e a constante proporcional ela faz a multiplicação dessa constante pelo erro, e por isso que ela fica oscilante dessa forma. Mas em um determinado momento ela estabiliza, e porém no regime permanente ela tem um erro de offset, que é esse espaço entre o set point e o RPM lido. Bom, aqui agora a gente adicionou um ganho KP à nossa planta. Aí a gente vai ver o comportamento agora com o controlador PI. Novamente um pulso aqui de 120. Podemos ver agora que em pouco tempo o nosso RPM chegou no nosso set point. Diferente do controle proporcional, que ele tinha um erro de offset, esse aqui o erro é bem menor. Ele já está no nosso valor de set point e tem um pouco de variação só. A gente pode ver aqui os gráficos de erro e PWM aplicado. E esse é o comportamento do controle PI. Bom, aqui agora nós adicionamos um ganho KD ao nosso sistema. Agora nós temos um controle aqui completo PID. E a gente vai aplicar o mesmo pulso aqui e ver o comportamento junto a esse ganho KD.
A resposta aqui, ela estabilizou um pouquinho mais rápido do que o PI. A gente pode ver aqui que o PWM ele varia um pouco mais por causa desse ganho KD, que ele funciona como um freio para o sistema. Então, como a planta de velocidade, ela varia bastante o RPM, ele tenta suprir essa variação. Agora aqui a gente vai aplicar uma carga sobre o eixo do motor e ver o comportamento do nosso PWM e do RPM. Ele está aqui colocando a carga no eixo e o RPM ele tenta sempre se manter no set point. A gente pode ver que o PWM ele aumenta mesmo com a carga sobre o eixo. Agora ele solta, o PWM volta novamente.